Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nós chegamos ao final do tempo da Páscoa. Nesse final de semana, nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, celebramos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, reunidos no cenáculo. A igreja, depois de uma novena de preparação, que culmina depois na grande vigília de Pentecostes, celebra a grande festa de Pentecostes, o grande segredo da igreja, nosso aliado invisível, a ação do Espírito Santo no íntimo, no coração de cada um e na igreja, que nos conduz pelos caminhos do mundo, levando a missão evangelizadora da igreja, fazendo-nos saborear as coisas do alto, compreender os mistérios de Deus, saber da vontade do Pai e andar pelos caminhos do Senhor. É uma grande festa que, de uma certa forma, se reveste também neste ano da expectativa e, ao mesmo tempo, das palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que se reúne com os membros da Renovação Carismática Católica em Roma durante esses dias para celebrarem os 50 anos da Renovação Carismática Católica na Igreja. Lembrando que o Espírito Santo vai se manifestando na história nesses 21 séculos de diversas formas. E a cada época, de uma forma que leve as pessoas a cada vez viver melhor a vida cristã. Também nós encerramos nesse final de semana a semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse ano sobre a reconciliação. 500 anos que nos separam dos cristãos luteranos e que levou a tantas situações de divisão na igreja, que é algo que machuca a igreja, toda essa divisão, e nós rezamos pela reconciliação para que cada vez mais os cristãos sejam unidos, saibam conviver como irmãos e irmãs e sejam testemunhas de Jesus Cristo. Os que creem em Cristo são chamados a se respeitarem, a se amarem e a trabalharem para o bem da nossa sociedade, ainda mais nesses tempos difíceis. Nós também chegamos ao final do mês de maio, onde nós tivemos a oportunidade de rezar com Maria pela paz, pela fraternidade e pelo nosso país. E devemos continuar rezando. São tantas incertezas, são tantas situações que existem ao nosso redor, tanto sociais, como econômicas, como políticas, muita intolerância, muita violência, muita divisão raivosa entre grupos ideológicos, e que nós somos chamados justamente a ver como é que o Evangelho nos convida a viver nesse tempo, comprometidos com o ser humano, com a pessoa humana, com as suas necessidades, com a sua dignidade, no entanto, como também sermos pessoas que sabem bem onde seus pés estão pisando, quais são as realidades do mundo de hoje, e ao mesmo tempo, enquanto cristãos, como que nós somos corresponsáveis por um mundo mais justo e mais humano, e enquanto cristãos, cidadãos desse país, temos uma grande responsabilidade e grave responsabilidade. Mas também olhamos para o mundo. O Papa recorda muitas vezes que vivemos uma guerra em pedaços, em partes, e temos visto, principalmente nós ultimamente, tanto na Inglaterra como também no Egito, continuam esses atos em que nos fazem pensar sobre como conviver no mundo onde todos se respeitem a opinião do outro, ideológica, religiosa, étnica, e todos tenham realmente a liberdade de ir e vir e caminhar como pessoas humanas nesse único planeta que nós temos para viver. Por isso pedimos que nesse domingo de Pentecostes que nós celebramos, nós encontremos caminhos do entendimento, já que no Antigo Testamento, Babel significou a divisão, a dispersão, o não entendimento. Pentecostes significa o contrário, significa o entendimento, a fraternidade, o conhecimento de todas as línguas, porque o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho, e o amor de Deus é o que de mais sublime nós temos na face da terra. Deus é amor, recorda São João, recorda a Escritura, e realmente quanto mais vivemos imersos no amor, mais experimentamos o amor de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o rosto humano de Deus, que é Jesus Cristo, estamos imersos em Jesus Cristo,
justamente escondidos com Cristo em Deus. Hoje pela fé, um dia pela visão e um dia também na ressurreição dos mortos. Portanto, nós celebramos domingo passado a ascensão do Senhor e celebramos Pentecostes, que nos colocar diante do Senhor com o vinde Espírito Santo, encher os corações dos nossos fiéis, que nós nos ilumine nossa vida e nossos corações, fazendo saborear as coisas do alto. A sequência de Pentecostes é muito bonita, ela nos ajuda ainda mais a perceber realmente tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. A sequência de Pentecostes que nós temos, liturgia da missa do dia, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, por frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. São tradições antigas da igreja, de orações, de poemas, de poesia, que traduzem todo o espírito da igreja nessa busca, estarmos abertos à ação do Espírito Santo. Que também nesse final de semana, estejamos abertos, meus irmãos e irmãs, a que o Espírito Santo possa ainda mais renovar em nossa vida toda a nossa dimensão cristã, nos impulsionar para a missão, para a evangelização e para sermos cada vez mais testemunhas do Senhor. A liturgia desse final de semana é muito rica. Nós temos muitas leituras na vigília e temos as 3 leituras clássicas no dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes. A leitura primeira é dos Atos dos Apóstolos, que conta justamente o episódio de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, que era uma festa do Antigo Testamento, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. O grande episódio de Pentecostes. Era um dia em que também vinham judeus de todas as regiões para estar em Jerusalém. E faz menção disso. Moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo. Juntou-se a multidão e ali, justamente, os discípulos saíram e começaram a pregar. Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, etc. Todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Também nós, aqui no Brasil, em todos os cantos, com todos os sotaques, escutamos falar das maravilhas de Deus. E cada um que tem esse dom de Deus, o Espírito Santo na sua vida, fala essa linguagem do amor que vai além da linguagem também física. Esses dias eu ouvia justamente do Papa Francisco, ele falar de uma das religiosas que chegaram à Argentina enquanto ele era arcebispo de Buenos Aires, que vêm de outro país, de outra língua, e que vieram falar justamente de cuidar de algumas irmãs religiosas doentes, e não sabiam falar o espanhol, a língua de Buenos Aires. No entanto, ao encontrar-se com as doentes, dizia como elas nos amam e falam bem conosco. Mas como se não sabe falar a sua própria língua? Mas seus olhares, seus gestos de carinho falam muito para todos nós. Portanto, essa ação do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, que nos faz essa presença de amor junto aos irmãos e irmãs.
Mas também, meus irmãos e irmãs, nos fala da unidade, segundo a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Coríntios capítulo 12, sabemos tudo aquilo que fala o capítulo 12, depois vai também o 13, fala da diversidade que existe na igreja, na sociedade, dons, ministérios, atividades, mas se é o mesmo Espírito Santo, nós somos unidos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, somos batizados no único Espírito. Há diversidade, mas se caminhamos no mesmo Espírito, somos unidos. A ação do Espírito Santo que faz com que haja uma diversidade muito grande, meus irmãos e irmãs, de línguas, de ministérios, mas ao mesmo tempo somos chamados a viver na unidade, a comunhão entre nós. A ação do Espírito Santo que assim nos conduz. E por fim, o Evangelho desse domingo de Pentecostes, segundo João, capítulo 20, 19, versículo 19 a 23. O Espírito Santo é fruto da ressurreição de Jesus, que nos prometeu o Espírito Santo. E fala que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E aí mostrou-lhes a mão e o lado, deixou a paz, e depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Meus irmãos e irmãs, eis o novo nascimento, eis a nova criação. No Gênesis, fala que quando Deus cria o homem, ele faz do barro um ser vivente, com o seu sopro. O sopro de Deus fez com que o barro tornasse um ser vivente. Agora, com a ressurreição de Jesus, o homem do pecado, do mal, da infidelidade, torna-se um novo homem. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Renasce a uma nova humanidade com o perdão e reconciliação com a ressurreição de Jesus. O antigo Adão foi desobediente. O novo Adão foi um homem obediente à vontade de Deus até a cruz. E realmente nos dá o dom do seu Espírito e reconstrói o homem e o mundo. E a igreja recebe essa missão. Jesus dá à igreja nascente, ali com os seus discípulos, seus apóstolos, essa grande missão. Ide e perdoai. Ide reconstruir esse mundo. Transforma esse mundo para melhor. Através da presença da igreja, que fala a linguagem do amor de Deus, ação do Espírito Santo, e leva à reconciliação e o perdão. Aliás, na oração que nós temos após a leitura primeira da Vigília Pascal, onde fala da criação, na oração que tem, ele fala assim: grande, importante, extraordinária foi a criação, muito maior a redenção. Portanto, nós celebramos essa certeza que se realmente Deus faz do barro um ser vivente, faz do homem velho um homem novo. É nesse sentido que a igreja sabe da sua missão nesse mundo, complexo, enfermo, cheio de violências, de intolerâncias, mas a igreja continua tendo a sua missão, no meio de tudo isso que acontece, anunciando a vida, a salvação e o perdão. Celebremos com alegria, meus irmãos e irmãs, a festa solene de Pentecostes. Será apagado na última missa do domingo o círio pascal. Para dizer assim que apaga-se um símbolo, para dizer agora vocês são chamados a serem essa luz no mundo, nesse tempo comum durante o ano que continua na história da igreja, o cristão, o católico,
é chamado a ser esse sinal do Cristo, luz do mundo, na sociedade, através do seu testemunho, da sua vida e da sua palavra. Que a festa de Pentecostes nos encontre abertos, alegres no Senhor, disponíveis para, deixando que o Espírito Santo habite em nosso coração, em nossa vida, em nossas comunidades, nos renove, nos faça novos e, consequentemente, renove esse mundo. Boa festa de Pentecostes a todos nós. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.